Bom, nós estamos de volta com mais um OAB Cidadania Especial Eleições 2016. Nós estamos realizando uma rodada de entrevistas com todos os candidatos, com regras igualitárias, pré-estabelecidas e assinadas por toda a assessoria de cada um dos candidatos. A grande preocupação é que eles possam apresentar o seu plano de campanha e o que farão se eleitos, então, prefeitos de Maceió. A grande preocupação da OAB é sempre estabelecendo a isonomia para todos os candidatos, portanto, tudo foi realizado através de sorteio, tanto a gravação dos programas quanto a exibição desses programas, observado então toda a sequência do sorteio. Somente 2 candidatos não participaram. Um deles não aceitou a convocação, o candidato Fernando do Village, e o segundo candidato, Cícero Almeida, que infelizmente não teve disponibilidade para fazer a gravação do programa. Mas no mais, já recebemos então 2 candidatos em oportunidades anteriores, Paulão do PT, e recebemos também JHC do PSB. E estamos conversando neste momento com o candidato Gustavo, do PSOL, Gustavo Pessoa, do PSOL. E vamos falar então agora, Gustavo, a respeito de educação. E para falar de educação, convido o nosso colega Aldemar Mota para fazer então essa pergunta. Candidato, a questão educacional é o ponto de virada de toda a sociedade que quer se encontrar enquanto sociedade. Sabemos que os índices educacionais do Nordeste como um todo e do estado de Alagoas e da cidade de Maceió talvez não sejam os melhores. Mas como se trabalhar a educação priorizando creche, ensino fundamental, educação básica para a rede pública municipal? Como oferecer o melhor para o maceioense se o senhor foi eleito prefeito? Então, acho que tem 2 aspectos aí, um aspecto objetivo e um aspecto de natureza subjetiva. Eu muitas vezes imagino que a irresponsabilidade com que nós tratamos a educação, durante a nossa história foi algo consciente, uma tentativa consciente de não emancipar o nosso povo para que ele, de certa forma, não exercesse o seu papel de ator político. Nesse sentido, na parte objetiva da questão, a gente pretende implantar, durante esses 4 anos, 8 escolas em tempo integral em Maceió. Entendendo que uma escola em tempo integral não pode se limitar apenas à mera transmissão de conteúdo. Ela tem que dialogar com outros elementos da vida social, como o esporte, as artes de uma forma geral, enfim. Uma escola que possa traduzir na sua existência os amplos aspectos da vida social que envolvem uma pessoa, o cidadão maceioense. É também nosso objetivo, ao longo da nossa gestão, fazer um mapeamento completo a respeito do funcionamento das creches em nossa cidade para revitalizá-las, ampliar o número de creches, sobretudo naqueles bairros mais carentes e mais necessitados da cidade, e colocar em prática uma ideia inovadora. Nós pretendemos construir aqui creches e escolas infantis que possam funcionar em tempo integral, no período da noite, inclusive, naqueles bairros mais carentes da cidade, onde muitas mães não podem exercer o seu trabalho, que muitas vezes é um trabalho no horário noturno, por não terem onde deixar as suas crianças. O aspecto subjetivo dessa questão é que na nossa gestão, se ela porventura vier a se realizar, a gente vai trabalhar muito fortemente para que a gente tenha uma educação diversificada, que possa trabalhar o ser humano maceioense para a diversidade, combatendo toda e qualquer forma de preconceito, machismo, homofobia. Então a gente tem que formar cidadãos que possam respeitar os outros por serem essencialmente humanos, e esse vai ser um compromisso do nosso projeto. Bom, mais uma vez, transporte coletivo é um tema importante. Transporte público no estado não é a primeira alternativa. Afinal de contas, muitos cidadãos escolhem, então, o transporte individual para se deslocar e realizar suas atividades. Mas nós sabemos que há uma demanda grande na utilização do transporte coletivo em razão da superlotação e do congestionamento que nós encontramos em algumas áreas da cidade. Candidato, e diante deste cenário, quais seriam as medidas do transporte público no estado? Então, assim, eu acho que o uso do transporte individual, ele acaba se fortalecendo num caldo cultural onde os gestores não modernizam e não oferecem um transporte público de qualidade. Acaba não sendo a opção do indivíduo, acaba sendo a ausência de opção. Eu faço uso do transporte individual, por quê? Porque certamente me atrasaria para chegar aqui se fosse fazer uso do transporte coletivo. Então, nesse sentido, reforçando o que eu já tinha dito na primeira parte da entrevista, nós pretendemos desestimular o uso do transporte individual.
mas temos a plena consciência de que isso só vai ser possível quando a gente conseguir oferecer um transporte público de qualidade para a nossa gente. Eu tenho visto muitos candidatos prometerem, não só nessa eleição, mas em outras, a construção de um VLT aqui em Maceió. Eu te pergunto, Fernanda, se nós não conseguimos construir um VLT num período de grande crescimento econômico, quando a economia brasileira crescia em média 8, 10% do PIB ao ano, vamos construir agora num período de recessão, quando a economia brasileira está crescendo, está com um crescimento negativo do PIB, está vendendo um terreno na lua. Não vai ser possível construir um VLT nos próximos 4 anos. O que é que a gente propõe? A gente propõe uma solução muito parecida, porém mais barata. A gente propõe, na verdade, que algumas vias da cidade, como é o caso da Fernandes Lima, como é o caso da Avenida Menino Marcelo, sejam usadas como troncal. A gente possa dispor nessas vias uma única linha de ônibus e, a partir daí, a gente possa trabalhar em locais estratégicos os terminais de integração. Com isso, a gente vai agilizar bastante o transporte público numa solução muito mais barata. Não é concebível que várias linhas de ônibus possam sair rigorosamente de lugares parecidos e possam transitar pela mesma linha. Isso cria impasses que, com o tempo, se tornarão insolúveis. Então, a ideia do troncal, o fortalecimento dos terminais de integração e aí, complementando com o que eu já havia dito, a criação das ciclovias. Isso, na verdade, é um passo importante para a gente começar a civilizar a nossa mobilidade urbana. E segurança pública municipal também é tema que interessa ao maceioense. Aldemar, essa é com você. Candidato, segurança pública municipal, em verdade, talvez ela seja algo muito mais do que a expressão pura e simples e crua da violência. Exige interligação com os demais atores institucionais, com o Estado, com a Polícia Militar, com a Força Nacional, mas exige também uma identificação das causas que levam a essa violência, que muitas vezes não são consideradas e somente se trabalha o resultado. Não é? Alagoas, Maceió já foi considerado talvez a capital mais violenta do Brasil, recrudesceu e agora volta com episódios esporádicos de surtos de violência. A pergunta é, qual o seu plano de governo na hipótese de o senhor ser eleito prefeito de Maceió na área de segurança pública municipal? Acho até que esses episódios não são tão esporádicos assim. Eles são mais frequentes do que nós gostaríamos e poderíamos ter. E eu compartilho da sua visão. Eu acho que o problema da violência ele tem que ser discutido nas suas origens. Isso não significa que a gente vai ignorar, né, as ações de inteligência e, eventualmente, a colaboração, a parceria com o governo do Estado na repressão, né, ao crime na nossa cidade. Entendemos a importância disso. Mas entendemos, acima de tudo, a origem da violência. Enquanto nós persistirmos mantendo os indicadores sociais que nós temos, enquanto nós continuarmos condenando as nossas mulheres, adultos, adolescentes, à brutal marginalização e segregação a que eles são submetidos, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ostentar um patamar civilizatório que nós gostaríamos. Então, eu acho que discutir violência pressupõe necessariamente a discussão de uma educação qualificada, para os nossos meninos, para os nossos adolescentes, pressupõe o acesso a serviços que são essenciais, pressupõe a qualificação. A partir disso, a gente vai conseguir inverter a consciência da nossa gente, assim, propor uma espécie de quebra de paradigma cultural para que as pessoas percebam que o aumento da repressão não é a solução, a única solução existente para a violência. Sempre que a gente fala em aumento dos indicadores de violência, a gente fala em aumento do aparato policial, da repressão policial. E os indicadores de violência continuam alarmantes. Então, eu penso que a gente tem que discutir pesado e com seriedade as questões sociais. Mas a gente tem propostas. A gente pretende, por exemplo, dar atribuições que a Guarda Municipal até hoje não tem. Fazer com que ela tenha uma relação muito mais colaborativa com o aparato militar repressivo, que é controlado pelo governo do Estado, atuando em sintonia com as comunidades, colhendo os problemas e transmitindo isso, na verdade, para aqueles que realmente são responsáveis pelo aparato repressivo. Bom, e falando em governo moderno, em gestão moderna, em governança, a sociedade também quer saber sobre transparência. Em termos de gestão pública, qual a sua proposta para a transparência, candidato?
Fernanda, a gente pretende criar, ao longo da nossa gestão, aplicativos através dos quais, né, coisa tão comum nos dias atuais, usamos aplicativos para tantas coisas, nós pretendemos criar aplicativos para que, a partir desses aplicativos, a população possa saber exatamente como os recursos, né, que são originários do pagamento dos impostos estão sendo usados nessa cidade. E mais do que isso, Fernanda, me permita, assim, tudo que nós não temos tido nas últimas gestões aqui em Maceió é transparência. Grande parte da população ignora totalmente que ela pode participar de debates que são fundamentais para o destino da cidade. Eu pergunto, que parcelas da nossa sociedade está efetivamente participando dos debates em torno, por exemplo, da elaboração dos planos plurianuais, da LDO, do orçamento participativo? A gente faz gastos cada vez maiores em propaganda para vender muitas vezes uma cidade paradisíaca que não existe para a maioria dos maceioenses. Por que não usar parte dessa verba publicitária para convidar esse cidadão a participar efetivamente da gestão da cidade? Participando do debate em torno do orçamento, quais são as prioridades orçamentárias do município. Temos um projeto muito interessante que é a Farmácia Cidadã, que leva o cidadão a acompanhar os estoques dos medicamentos nos postos de saúde. Então, o que a gente quer, Fernanda, de fato, é fazer com que esse cidadão ele seja partícipe do banquete político. O que nós notamos até hoje é que esse cidadão ele é engajado em momentos eleitorais e logo em seguida ele é esquecido. A gente vai fazer política da mesma forma, uma forma que, aliás, nos condenou a essa crise política que nós estamos vivendo hoje. A gente está vivendo uma crise de representatividade e a gente propõe, nesse sentido, uma radicalização da democracia, que as pessoas possam efetivamente participar da gestão e, para isso, a gente vai usar as verbas que nós temos em publicidade para emular essas pessoas e criar nelas um sentimento permanente de engajamento. É muito importante que toda a sociedade reconheça e identifique sempre a importância do voto. Escolher bem, escolher a melhor proposta é sempre uma responsabilidade com o futuro da nossa nação. E esse é o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, que não só vem combatendo o Caixa 2, vem estimulando as pessoas a denunciar, mas também vem conscientizando a sociedade quanto à importância do voto. Então é importante que você acompanhe todos esses programas para ver qual é o programa de gestão de cada um dos candidatos. E nessa oportunidade, candidato, eu lhe dou 2 minutos para as suas últimas considerações a esta eleição que se avizinha, que se aproxima. Bom, Fernando, eu falei aqui em tom de brincadeira no intervalo que isso aqui era um paraíso para mim, um candidato que dispõe de 13 segundos na televisão. Então, assim, com todas as limitações, a gente consegue, em momentos como esse, passar um pouco da nossa ideia. Acho que foi muito interessante. Eu acho que eu tenho dito que eu conheço, como poucos, as limitações da minha campanha, a falta de recursos, assim, a impossibilidade de muitas vezes levar o meu diálogo, né, para as pessoas que eu gostaria, mas ainda assim eu vou insistir nessa luta, porque eu aprendi desde cedo que, assim, a pior de todas as covardias é se acomodar com a situação em que a gente está inserido. Então, acho que a luta política é importante, eu espero colaborar com o debate político, eu espero fazer uma campanha educativa nesse processo. Conhecendo as limitações desse processo, Fernanda, eu vou me dar por vitorioso se no dia 2 de outubro eu tiver conseguido elevar o nível de consciência das pessoas para que elas compreendam, na verdade, que a democracia é muito mais do que ir numa urna, votar num candidato e permitir que esse candidato faça história no seu lugar. A gente faz história, mas a única chance que nós temos de fazer história é no presente. Não se muda uma história que já aconteceu e não se altera uma história que ainda está por vir. A gente só pode fazer história agora. A gente só pode ser sujeito da história agora. E eu não estou convidando você a imaginar que eu posso ser o sujeito da história no seu lugar. É você que tem que ser sujeito da história. Dá uma chance a mim, uma pessoa que quer tocar seu coração, para que você perceba que você pode ser o ator social da transformação. É isso que eu pretendo fazer na minha gestão, uma gestão compartilhada. Os grandes desafios que nós temos pela frente não serão resolvidos por um semi-herói, um semideus, nem por mim, nem por ninguém. Mas quando você perceber que você pode ser o agente da transformação.
Bom, nós encerramos mais uma entrevista de hoje no nosso programa OAB Cidadania Especial, Eleições 2016. Um grande momento para a instituição OAB, um grande momento para todo cidadão que pode acompanhar a proposta de cada um dos candidatos. Eu agradeço aqui a presença do candidato Gustavo Pessoa, do PSOL, obrigada por esta oportunidade. Agradeço também a presença do presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, doutor Aldemar Mota, e a todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, conforme eu já disse, incentivando e conscientizando a sociedade da importância do voto e da importância do processo eleitoral. Bom, nós encerramos mais uma rodada de entrevistas e até a próxima oportunidade. Até mais!